Us. Tudo bem com você? Hoje eu trago aqui uma reflexão bem legal, que é esse filme aqui do Ip Man, ele jovem. Esse aqui, no caso, que está aqui parado para vocês, é o Ip Chun. Ip Chun é o filho verdadeiro, né? Inclusive ele é o filho verdadeiro do Ip Man, que é representado por aquele garotinho que aparece para lá e para cá naquele filme lá, naqueles 3 filmes do Ip Man com o Donnie Yen. Essa aqui é uma das outras versões que fizeram e retrata o Ip Man jovem. Ele, o Ip Chun, que é o filho do Ip Man verdadeiro, tá? Esse ator idoso, quer dizer, não é ator, é um mestre de Kung Fu idoso. Ele está representando um mestre também que existiu no passado da arte marcial deles, que é o Leung Bik, se eu não me engano. É interessante o seguinte, essa cena ela é bem reflexiva, não só para eles que estudam o Wing Chun, como para todos nós que estudamos Karatê Do e para todos os artistas marciais de um modo geral. É importante frisar que esse meu trabalho, ele fala de Karatê Do, mas ele fala de arte marcial em si. Então, você não pode falar de Karatê Do no mundo globalizado como de hoje, um mundo que você tem a oportunidade de ter acesso às artes marciais que deram origem à nossa arte marcial, né? As artes marciais irmãs das que deram origem também à nossa arte marcial ali no sul da China, e até um comparativo geral, se nós temos uma oportunidade maior na atualidade. Essa cena em si é muito interessante porque tem o seguinte, ele vai fazer uma luta aqui, vai estar tudo em inglês embaixo, eles estão falando mandarim provavelmente, né, a língua chinesa lá oficial, não sei se está em dialeto, não sei, aí eu pedi demais, né. E o que acontece? Ele vai mostrar na execução, primeiramente, o Ip Man, que é o rapaz jovem que vai aparecer, ele subestima com o idoso, pô, vou fazer uma luta contigo, tá? E ele pede para ele fazer uma luta com ele, né? O Leung Bik, que é o Ip Chun que faz. E ele vai levar pior o Ip Man, né? Porque é jovem, e ele vai surpreender ele no meio da luta, é porque a gente não vai poder acompanhar muito o diálogo, né? Salvo se alguém enxergar a legenda, né? E conseguir entender inglês. Mas ele fala dessa coisa, mas isso aí não é Wing Chun, quando ele chuta alto. Então ele sai. O que a gente sabe? Assim como o Goju Ryu, né? O Shorin Ryu, os sistemas de karatê, né? Clássicos ali, Shurite, Garate, Tomarite, tudo, né? Eles chutavam no máximo até a linha da cintura, e o Goju Ryu ainda permaneceu um pouco mais com essa realidade. Os sistemas do sul da China, os quais deram origem ao Karatê e ao final, ao Toudi, ao Tode, eles vieram de sistemas do sul da China, irmãos do Wing Chun, né? Bai Quan, que é a garça, né? E assim por diante. Então, a análise aqui que eu quero que vocês façam para o Karatê que vocês praticam é justamente em cima disso. Peraí. Ele vai encarar um mestre que está afastado, né? Que não está muito ali no ramo, não está vivendo de aula de Wing Chun, de Kung Fu, está numa loja, isso aqui é uma loja que o Ip Man jovem entra e encontra Leung Bik Sifu, né? E o papo, né? Ele fala ali o que ele quer da loja tudo, e o papo acaba entrando ali no Wing Chun, aí ele fica surpreso de ser um mestre. Então vamos dar uma olhada. Vocês vão ver ele surpreso com a técnica de perna, que ele usa no final ali quase da luta, e obviamente o Ip Man fica desapontado porque tomou umas porradinhas do idoso, né? E fica surpreso, mas isso não é Wing Chun, mas ele fala o que não é, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. 我係學詠春嘅，但係唔知係咪正宗，有冇興趣玩到啦？ 下次先啦。Aí ele nega, ele quer lutar com o idoso. 係就而家 E ele insiste, é só porque eu sou velho. 呢樣嘅損傷。咁你真係睇我哋啲老人家唔起嘅啫。嚟啦！許樹先生。你師傅冇
教你啦，同門交技，留力就不留手。做咩啊？睇我唔起啊？咁我嚟真㗎啦。Exagero. 你冇嘢嘛？冇事。冇嘢啊？咁就嚟過啦。Aquele estranho camaê dele, ó, já é diferente. É porque ele acha que vai se dar bem. 跟住我啲藥啊！ Pode ver que a luta é muito a curta distância. Olha lá, com medo. Ele pega, garoto. 喂，睇住我啲衫邊走啊！喂， Olha lá. 你嗰啲都係詠春？我打出嚟㗎，就係詠春。 Olha lá agora. Olha lá. Pé alto, chute alto. Olha lá. 你嗰啲唔係詠春。 Isso não é Wing Chun. 師傅話詠春係手打7分，腳踢3分嘅，專高下3落。唔好賴師傅，冇錯，傳統嘅詠春係以手為主，但係唔能夠一成不變嘅。變化咗嘅詠春變得更加靈活，有腳法，有術法，一招多用，招招實用。 Aí tem o diálogo deles aí, né? E ele explica, ué, mas por que não é e tal, e ele dá aquele banho, né, de explicação para ele e faz ele pensar. Inclusive quando ele volta para a escola dele de Kung Fu, ele está em outra cidade, se eu não me engano. Ele faz isso dentro da escola e dá problema. O cara fala, que é isso? Estou dando chute alto, nem outras palavras lá dentro do diálogo do filme. Aí ele explica que aprendeu com ele, aí ele fala mal, o mestre dele, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, fala mal do Sifu Liu Bic, quer dizer, cara, essa cena, ela traz muito do que eu falo nesse trabalho. Ainda mais em se tratando do Karatê do Shotokan Ryu, isso é mais claro ainda pra gente. E por que eu estou falando isso? Pelo fato do Shotokan Ryu, ele ser um sistema de Karatê que as técnicas saem de Okinawa através de Sensei Funakoshi. Sensei Yoshitaka Funakoshi, ou Gigo Funakoshi, vai lá, busca mais, quando ele vai com o pai, conversar e estudar com os mestres do pai, ou seja, Sensei Asato, Sensei Ikutoso, quem sabe conheceu até o Sensei Kanyu Higaonna do Narrateiro, que o pai conheceu, né? E aprendeu também com ele o Narrateiro. É uma coisa que poucos falam, cara. O Sensei Funakoshi tinha um conhecimento amplo. Ele passava por, obviamente, Asato, que quem introduziu ele no Karatê, Itoso, mestre predileto dele, e o próprio Kanyu Higaonna do Narrateiro. Ele não só era amigo dos alunos de Sensei Kanyu Higaonna, como também teve a oportunidade de estudar um pouco com ele. Talvez não tenha estudado tão quanto Shojun Miyagi Sensei e nem o Ken Namabune, né, fundador do Shippuden e o outro do Goju. Portanto, o conhecimento dele era amplo. Ele leva isso tudo, o Yoshitaka, o filho dele, também leva mais coisa. Eu certa vez li que Yoshitaka teria feito pesquisas em Okinawa, tido acesso a técnicas antigas que, por algum motivo, não eram tão usadas. E aí eu penso nas bases largas, eu penso nos chutes altos, a possibilidade, né? Por quê? Porque, cara, quando a gente fala que o Karatê, o Todei ou Tondi, veio dos sistemas, principalmente chineses, por mais que hoje falem, né, da influência do Jujutsu, da influência do Maimoran, que eu não acredito, tá? Notoriamente, todo o sistema nascido em Okinawa tem total influência chinesa. Você de cara, você vê os sinais, seja de a mão aqui embaixo, como o Shurite,
né? Shorin, o Narate, Goju, tudo remete a movimentações e técnicas muito mais vindo da China do que da Tailândia, Sião, né? Antigo Sião, do próprio Jujutsu, porque torções de dedo, isso tudo já tinha no Kung Fu. Por isso que eu falo, quando a gente fala dos sistemas chineses, são ricos demais. E não é um erro, se você é do Shotokan, também observar no que está ali. Tá? Não é um erro. Então, inclusive sobre tudo isso, a gente vai debater de uma forma mais elaborada na mentoria, fica ligado. Então, a gente tem que ver que eles tinham um conhecimento muito amplo. Não é porque a Butokukai vetou muita coisa ali de Sensei Funakoshi com relação a, olha, não mostra muito técnica de mão aberta, né? Fecha, mandou fechar, mandou tirar os sinais. Vamos botar assim. E ele começou a fechar mais o punho, né? Deixar mais evidente as técnicas de punho do que as técnicas com as mãos abertas, né? E aí vocês vão ver a modificação, né? E aí vai. Por mais que tenha técnicas de mãos abertas, ele alterou de fato algumas coisas. E depois Sensei Nakayama também teve a colaboração dele, mas também mudou algumas coisas. Sensei Hidetaka Nishiyama também, que foi um grande mestre de karatê, sabia demais de karatê. Tá? Todos eles, a gente tem que tirar o chapéu, a gente tem que fazer reverência, entendeu? Porque sabiam demais de karatê. Mas cada um seguiu uma determinada tendência, isso é um fato, né? Então, você vê hoje no Brasil o Shotokan Ryu ainda com uma imagem muito forte da antiga NKK, atual JK. Então, quando fala esse Shotokan Ryu, né, quase ninguém usa o termo Ryu, né, o nome composto ali. Ryu é escola ou estilo, né, não tem jeito. Shotokan virou um estilo, mesmo sem ser que não quisesse. E o que você tira disso? Bom, todo mundo acaba tendo uma visão, né? Então vai estar sempre ali com aquele punho fechado, a maioria das vezes vai estar, né? Sempre punho fechado e pouco usa. Ah, mas aparece o kata, tem sim, tem até demais. Mas eu, por exemplo, eu conheci o cara, eu estava no primeiro não, o cara estava no quarto na época, em Karatê de São Paulo, e falou, cara, eu não sei como é que você consegue botar as técnicas de mão aberta, eu não consigo na hora do comitê, porra, só punho fechado. E ele queria, mas ele tinha determinada dificuldade. Então a gente tem que pensar nesses detalhes, a gente tem que pensar nessas realidades, né? É necessário fazer pesquisas. Esse filme, essa cena, especificamente, faz você refletir sobre isso, né? A questão, né, que você vai, mas peraí, se existe essa técnica, é como o Geri. O nosso Geri geralmente é exercitado Chudan, Jodan. Não existe Geri. Chudan e Jodan. Não existe Gedan. Só o Canseto, né? Que é o. Deu branco, cara. Do Catar. Se fosse um Yoko Geri para baixo, esqueci o nome. É tanta técnica. Vamos lá, vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Então só existe esse, né? O chute de bloqueio. Não, você pode chutar a qualquer altura, como o Sokai atingir, né? Então liberta um pouco a tua mente disso. Se você quiser ser um karateca que acaba chutando mais, não tem problema, o Van Damme passou a vida dele ganhando dinheiro fazendo isso. Se você quer explorar mais as técnicas de mão aberta, vai, usa pulso, ponta de dedo, usa, tá no Shotokan. Entendeu? Quer continuar com o punho fechado, mas quer abranger outra realidade, trazer, né, para outras realidades, usa. Então é um sistema de karatê tão amplo que nos permite isso, né?
Se o cara quiser do karatê pé, né, toda hora, tá, ele vira, chuta, e faz, acontece, punho fechado, ele pode fazer. O cara do Shotokan pode fazer. Se ele quiser botar um Santin-Date, Motodate, entendeu? Ficar variando as bases curtas. Aí de repente ele cai para Shikodate, ele pode fazer. Ih, mas vai aparecer Goju, ainda mais se ele começar a usar as técnicas, né, de mãos abertas, de modo geral, e faz a festa. Faz a festa. Entendeu? Então, preste atenção, entendeu? Em tudo que aconteceu, o início do karatê, a ida para o Japão. Hoje em dia tudo atribui o karatê Shotokan, veio do judô, veio do jiu-jitsu, veio do kenjutsu, veio do kendo. Então, é sempre isso. Ah, isso veio do sumô. Calma. Calma. Porque tem coisas que o Shotokan faz que você faz no karatê original. Que já tinha no Kung Fu, inclusive, chutes altos. Mesmo que o Sul tenha influenciado mais, não impede, né, de ter tido alguém que tinha um conhecimento de chutes altos lá. Então por que necessariamente veio do Savate, como disse o rapaz lá, Lourinho, lá, o Jesse? Será que a gente deve realmente comprar tudo como uma verdade revelada, absoluta? Botar tudo que estava nos livros como uma coisa também falsa, mentirosa? Vocês já notaram que hoje a gente vive uma tendência de quererem desmistificar, né, a cultura asiática, as artes marciais asiáticas, né? Se tivesse tipo de movimentação, não presta. Botou a mãozinha aqui, filhinho. Para a grande maioria não presta. Entendeu? Fez movimento que na prática para a maioria é difícil, vai ser subestimado. Entende? Então tem karatê para toda a realidade, né? Para curta distância. Entendeu? Tudo. Entendeu? Tem para tudo isso. E é muito legal, cara. É muito legal. E quando você liberta a tua mente de determinado padrão, de determinada escola que você siga, cara, você fica maravilhado. Maravilhado. Por quê? Porque aí você vê os estudos do Shotokan. O próprio Enchi Daniel estava falando conosco no WhatsApp, essa semana que passou, sobre essa amplitude. Porque não é só a JKA, tem a ótica da JKA, a ótica da SKF, a ótica da JKS, a ótica da Universidade de Keio, da escola do Sensei Mikio errado, que eu nunca lembro o nome. Cara, é muita coisa. A ótica do Sensei Nishiyama, entendeu? Que também acaba fazendo um caminho próprio. A ótica de Sensei Itai de casa. Quando eu falei SKF e JKS, eu falei de Sensei Kanazawa e Sensei Yasada, né? Então é muita amplitude, né? Então a Universidade de Keio também maravilhosa, vários estudos ali. Essa semana ele estava falando, inclusive, o Enchi Daniel, que tem a arte da espada no karatê. Entendeu por quê? Sensei Asato aprendeu e ensinou isso. Você viu na postilha o conhecimento da espada, do bo, do sai, aí entra o kobudo. Então por que não reviver isso? Ah, mas o Japão não está levando o Shotokan assim. Eu não sou japonês. Eu gosto da cultura japonesa, de Okinawa, da China, desculpe a brincadeira da criançada, da China, da onde me interessa. Ah, mas você é praticante do karatê japonês, então tem que seguir ele. Não, sim, tem que seguir. Eu tenho que saber ensinar como é ensinado no Japão, né? Ou principalmente como era, porque se a gente for fazer uma comparação dos instrutores de hoje e do passado, há uma diferença gritante, né? Hoje eu acho que o quadril, ele, tudo bem, ele é muito solto, mas, cara, o número inclusive de lesões que as pessoas têm, né, que têm lesões no quadril, é muito grande. Entendeu? E muitas vezes aqueles garotos, aqueles professores fazem aquilo desde garoto. Entendeu? Então o ritmo físico dele, né, para fazer o arranque, é outro. A gente rala para conseguir, né?
Aí você olha os vídeos dos grandes mestres do passado, da antiga JK, tão valorizada aí no Shotokan, você vê que não era isso tudo. Você vê que não era um karatê e um kata performático. É disso que eu estou falando. Pensa nisso, pensa em quebrar a barreira. E a partir do momento que você conseguir quebrar essa barreira, você vai se interessar por esse trabalho. Aí você vai ver e vai entender por que ele é tão boicotado em 10 anos, quase 11. Entende? Porque ele não segue padrão logo de escola. Que são verdadeiras empresas, né? Por melhor que seja, por mais que ensinem, elas têm uma visão fechada ali do que é. Então, se você for instrutor de uma dessas escolas, se você for professor de uma dessas escolas, você não vai se sentir à vontade, porque você vai ter olhares preconceituosos dentro dessa escola, se você tiver uma visão ampla do Shotokan. E alguém descobrir que você está passando por teu aluno, mesmo que você não tenha um trabalho como o meu, que é público. Entende? Por isso que certa vez falaram, olha, porra, você conhece muitas pessoas, entende outras escolas e tal, mas realmente, se você quiser se ligar a qualquer mestre e ficar estudando no dojo dessas pessoas, você vai ter problema em qualquer lugar, em todos os lugares, porque você tem a tua concepção. E é uma verdade. Entende? Isso não significa que eu não esteja aberto a aprender com mestres, eu como professor. Não, claro que eu estou aberto. Mas eu estou muito mais aberto ao karatê-do, a amplitude dele, né? Certa vez eu até... É fogo, né? Nesse meio a gente é muito... Como é que eu vou dizer para você? A gente é muito usado. A gente vem para a internet com uma boa intenção. Muitas vezes a gente é usado, a gente é sacaneado, né? Esse boicote que eu sofro já nesses quase 11 anos, né? São 10 anos já aqui na internet. E é muito boicote. Você vê os números, por aí você vê. Ele acontece porque eu passo justamente uma mentalidade ampla. E dentro dessa mentalidade ampla, tem gente do tradicional que se incomoda, tem gente do esportivo que se incomoda mais ainda, né, que são os mais ferozes na área do ataque, né, e tem aqueles que pensam também amplamente, ou como o próprio sensei Paulo Afonso gostou de adotar essa palavra, fora da caixa, eu já também já usava a volta e meia essa expressão, se bobear, está até no meu livro. Esse também se incomoda. Então, por exemplo, de certa vez um rapaz que era faixa marrom de Karatê Shotokan, mas estava parado no Shotokan e estava tocando a vida dele paralelamente no 21, da linhagem lá, inclusive do Sifu Leo Mamura, né? Só que ele é aqui do Rio, né? E esse rapaz fez uma entrevista comigo, né? Ele provavelmente chegou a mim porque o Sifu Leo Mamura conhece esse trabalho, né? Ele fez uma entrevista comigo, pessoalmente, num shopping aqui do Rio de Janeiro, mais próximo da minha casa. E falamos, sabe, durante um tempão. Eu falei, a gravação ficou até enorme. Eu falei, pô, como é que você vai dar jeito aí para editar essa resposta, né? E acaba que eu falei como falo aqui com você, né? Então, esse cara sumiu depois que a gente se encontrou, teve esse evento, a minha mulher até foi depois, a mulher dele estava lá, inclusive. Quer dizer, era para ter sido uma coisa legal, para ter ficado uma amizade, mas é um meio muito difícil. O meio das artes marciais, no Rio de Janeiro, principalmente, é uma coisa muito complicada. As pessoas são muito individualistas, as pessoas são muito... Essa panelinha quanto essa aqui, ou essa arte marcial, não é muito chegada àquela ali, né? E às vezes a pessoa até gosta do teu trabalho, mas ela chupa ali, ela suga aquilo ali e vai embora. Então você veja, certa vez a gente estava falando do sensei Naka, e eu falei, olha, ele é muito bom, ele é muito rápido, né? Rápido, faz tudo rápido e tal, mas a rapidez que ele tem não significa fluidez. Para mim ele não é fluido. Ah, mas para mim não sei mais o que. Depende do que seja fluido, né? Realmente depende. Fluidez para mim é um movimento, né? Mas solto, como a Sai fazia. Sai fazia muita coisa circular, né? Isso para mim é fluidez.
né? Sair um pouco da coisa muito rígida. Para mim, isto é fluidez. Naka Sensei, né? É um exemplo para todos nós, é uma inspiração para todos nós, eu gosto muito dele, mas ele não chega a ser fluido, como a Sayera, a Kanazawa. A Kanazawa tem uma movimentação fluida nos movimentos dele, nos kata dele também. Então são opiniões diferentes. Eu não sei se ele usou isso, né, para assumir, mas sumiu. Assim como eu, inclusive a entrevista ficou por isso mesmo, porque ele falou que estava montando o site dele lá e tal, mas podia ficar dando uma satisfação, ó, Sensei, eu estou com aquela entrevista guardada. Ó, se bobear, se tem site mesmo e saiu, não sei. Eu sei que essas coisas cansam, né? Essas coisas cansam. Muita gente fez questão que seguir esse trabalho, fez questão de ficar fazendo perguntinha quase que diária, tirava dúvida, depois foi tocar sua vida, nunca mais falou nada comigo. Muita gente chegou e comentou a respeito do trabalho, elogiou, sugou, né? Mas fez questão de, né? Tô falando mais de um, tá? Não é só uma pessoa, não. Essas pessoas fizeram questão de virarem amigos pessoais e não deu certo, porque o que eu ofereço nesse trabalho agrada a elas, mas a minha visão, às vezes pessoal, de vida, de política, de tudo, era diferente. Aí o cara tomava bronca de mim. Teve um que, por exemplo, ele mandava um canal, ou mais de um, e eu falava, eu não vejo esses canais, para mim eles não acrescentam. Ah, mas por que não veio? Ficou indignado. Falei, cara, você gosta de viver, eu não vejo, para mim. Ah, mas tem que ter a mente aberta. Porra, você que não tem a mente aberta. Você entende? Você pode ter a mente aberta, mas se aquela concepção que o cara vende no canal do YouTube dele não é a minha, não encaixa bem com o que eu trabalho, com o que eu vivo no Karatê, não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Então, essa concepção aberta que eu tenho passado ao longo desses 10 anos, indo para 11, ela é muito boicotada, atacada por isso, porque eu não luto por uma escola, um logo, lá um símbolo, que é o que eu falei, eu sempre falo, são empresas. Hoje em dia, por melhor que sejam as escolas, os fundadores delas, que eu admiro, inclusive, são empresas. Elas não são só, sabe, vá você ser filiado de uma delas e trazer a público uma opinião diferente, mesmo que não seja público assim, como eu faço aqui na internet, mas em rodas, né, de amigos e tal, e se aquilo vai parar dentro da escola que você é filiado, vai dar problema. Entende a complexidade e a complicação que é isso aí? É disso que eu falo. É disso que eu estou falando. Então uma cena dessa faz refletir. Ah, então o Karatê não é só... Não. Pode ser amplo, né? Pode. Isso é fluidez na movimentação sem perder o poder. Né? Eu sou fluido e seco no final. Não é? Segurei, bati. Né? Isso aqui pode ser, ó, segurou, bateu, o Tetsui aqui, ó. Né? Pegou a cabeça e deu ponteira na orelha do cara. Fluidez é isso pra mim. É a movimentação fluida, é aproveitar, né, a movimentação. Você tá aqui mas isso é Karatê, não é Karatê. Por quê? Porque eu não estou fazendo assim. Porra, tô falando de situação real. Ponteus aí que aparece. Né? Não é? Parece outros cartazes, parece sempre, ó. Deus aqui. Né? Tecubi, aonde tem? Acho que é Tecubi. Né? Então, só que eu fui direto pro Tecubi. Que ele também é ensinado livre. Entende o que eu tô tocando? Pum. Yokoen, Tetsui. Mawashi-empi, ó. O Teki. Sandan. Tá tudo lá. Defendia pra cima. Magari. Eles usam muito isso. Não é? Tá tudo ligado. A estrutura tá tudo ligada. Pensa nisso.
É por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui. Sabe? E é por isso que eu vou trazer isso mais detalhado para você na mentoria. Fica ligado, entendeu? Esses assuntos, para você entender por que o Karatê pode ter uma concepção, né, ser visto de uma forma diferente, te aproximar ali do Karatê que é praticado em Okinawa, né? Que é essa movimentação mesmo, o Chuke, ele tira um Seiryu-to e dá um Tetsui. Eu particularmente acho uma perda de tempo você ficar, né? Tá, mas você vê que eu mal bem, você pode notar aqui, que é um centro fechado. Espera um instantinho. Matar um bichinho aqui. Porque o centro está fechado, né? Então, se você conhece esse tipo de exercício, você fala, o mal bem, ele defendeu, tirou, que pode ser com Tekubi, Tekubi, né? O braço do cara daqui, pá, Tsukami, Tetsui, né? Se eu não me engano, isso é do Chorin, tá? Pá, só que ele tira, ele conduz o braço do cara e acaba inserindo o torre e pá. O que é isso? É um estudo. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou buscando na essência do Karatê que deu 2, né? Que deu origem ao teu estudo. Né? Como eu disse, foi na Koshi, o filho dele, foram muitas vezes ao Okinawa, continuaram estudando. Ele também teve acesso ao Narate, né? O sensei Yoshitaka, filho dele, teve acesso a elementos de Tomarite, através do Shorin Jiryu, se eu não me engano. Então é isso, é estudar, né? E você sempre será, né, mal falado se você apresentar um Shotokan mais diferente. Raishu, pá, um soco toco, vatura do pé, tá? Soco toco, sabe aqui? Que geralmente segura, vamos supor, recebeu 2 ataques, pá, pum, tá? O Ayan Raishu e o Raishu aqui chudando, pá, pá, e pum, no joelho do cara. É Shotokan. Entendeu? Segurou, como eu falei, pum, botou aqui, ó, pei. E não só cura ou cura quem, mas pei, né? Pei, de novo, ou pei, né? Segurou, bateu, ó, pum. Também de dentro para fora. Então pode ser uma defesa como um ataque, uma defesa, né? Ou um ataque, coisas do Karatê. O dano é ver o que, né? Pode ser um ataque, a Jude, pá, vira quem, ó, externo, pá, né? E tá lá no catálogo, todos as cotoveladas, tá tudo lá. Então é essa visão ampla que eu passo nesse trabalho e por isso o boicote, né? Por isso o falatório, mal, aquela coisa toda. Pensa nisso, reflete no que foi mostrado, no que foi falado, né? Fica ligado que vem aí a mentoria, que a gente vai, de uma maneira particular, falar disso tudo. Obviamente vai ser uma coisa, né, profissional, uma coisa cobrada, vai ter um preço. Quem se interessar vai ter o conhecimento, vai ter o acompanhamento. Como é que eu monto, né, o meu treinamento? Como eu conduzo o meu Shotokan? Se te interessa, entendeu? E aí sim as pessoas que estiverem interessadas entrem em contato comigo, né? Que a gente vai fazer essa mentoria. Agora, não dá mais para passar conhecimento gratuito na internet para até pessoas de grande porte do Karatê pegar uma coisinha, outra coisa ali e tal, e botar nos seus trabalhos disfarçadamente. Entendeu? Que isso aconteceu várias vezes e pessoas já falaram para mim isso. Entendeu? Pessoas já me falaram isso. Não é legal. Entende? E outra coisa, são pessoas que vieram muito depois de mim. Muito depois de mim.
Hoje tem um público gigante, porque já tem seus dojos, já tem seus nomes, suas famas, né? Então não é justo. O karatê não é só a faixa que está na cintura, né? Ainda que tenha sido realmente conquistada, como graças a Deus foi o meu caso, por mais que eu seja atacado, comprou diploma lá pelo babaca lá de Minas Gerais, entendeu? Por mais que exista essa palhaçada de pessoas assim, karatê não se define isso. O karatê se define realmente no estudo da arte, de modo que seja aplicável, de modo que seja eficiente, de modo que seja verdadeiro. E acima de tudo é um estudo muito intuitivo. Entendeu? Pensa nisso, reflete o que você viu, o que eu falei, e a gente se encontra por aí. Tá vendo cada movimento que eu estou fazendo aí? Tá batendo em cada ponto, seja defesa ou ataque. Tudo isso é Karatê Shotokan. As raízes são chinesas e okinawanas, mas está no Karatê japonês. As técnicas vieram de lá. Não é nenhuma mistura de jiu-jitsu com Karatê, de judô com Karatê, de nada com Karatê. É o Karatê original, que por vezes a tua escola, por melhor que seja, não inclui no programa determinados pontos. Se liga na mentoria, é isso que eu vou te mostrar.